uma tradição. Havia uma vez uma cidade formada por duas ruas paralelas. Um deverix passou de uma para a outra. Assim que alcançou-a, as pessoas notaram que havia lágrimas nos olhos dele. Morreu alguém na outra rua, gritou um homem. Logo as crianças da vizinhança fizeram coro a essa exclamação. Mas o que acontecera fora algo muito diferente. O deverix, monge maometano, estivera descascando cebolas. Em poucos segundos, o eco do grito já alcançara a primeira das duas ruas. E os adultos de ambas se preocuparam e ficaram muito assustados. Que não se animaram a investigar devidamente as causas daquela agitação. Um homem sensato e sábio chamou à razão as pessoas daquelas duas ruas, indagando-lhes por que não se comunicavam para apurar o acontecido. Muito confusos para aprender o sentido daquelas palavras, alguns disseram: pelo que entendemos, há uma epidemia muito séria na outra rua. Esse boato também se propagou como um incêndio incontrolável, levando a população daquela rua a pensar que a outra estava destinada a morrer. Quando foi possível estabelecer certa ordem, ambas as comunidades só pensaram em uma saída: emigrar-se para salvar-se. E assim que, de repente, as duas ruas ficaram vazias de seus habitantes. E ainda hoje, vários séculos passados, a cidade permanece deserta. Não muito distante dali, duas aldeias. Cada uma possui a sua própria tradição, sendo que ambas estabeleceram a partir de um povoado construído por pessoas fugidas de uma cidade condenada por um mal desconhecido em tempos remotos. Fonte: Conto Sufi. E fazendo uma pesquisa pela internet, achei um conceito muito legal de família tradicional. Designa-se por família conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional, normalmente formada pelo pai e pela mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. E é no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais, que servirão de base para a socialização da criança, bem como as tradições e costumes perpetuados através das gerações. E, continuando minha pesquisa, encontrei uma definição legal sobre matrimônio. Só um pouquinho, está carregando aqui. Matrimônio. Significado de matrimônio. É referente exclusivamente à união entre homem e uma mulher,
uma vez que deriva de mater, matriz, mãe, latim clássico. Paramos por aí essa definição, mas continuando nossa pesquisa, brasileiro ou brasileira, definição de generalização, mas brasileiro como povo. Segundo a Veja, publicou em seu blog, brasileiro, a palavra já nasceu pegando no pesado. Brasileiro é uma palavra formada de formação curiosa. O sufixo eiro tem empregos numerosos, mas como formador de gentílicos, ou seja, palavras que indicam procedência ou naturalidade, encontramos em poucos vocabulários. Além de brasileiro, temos mineiro, carpinteiro, mineiro, capineiro e outros menos importantes. O fato de não serem os naturais do Brasil conhecidos como brasilianos, brasilenses ou brasileses, termos formados por sufixos habitualmente em gentílicos. Percebe-se, parece ser de fato que a palavra ao nascer designava uma profissão e não uma origem. Com palavras, o filólogo Silva Bueno. No tempo colonial brasileiro era adjetivo que indicava a profissão, tirador de pau Brasil. Como tal, sendo esse homem criminoso banido para o nosso país por Portugal, o adjetivo tinha significado pejorativo. E por isso ninguém queria chamar-se brasileiro. Foi o franciscano Frei Vicente do Salvador o primeiro que teve a coragem de usar brasileiro. Não na antiga significação de tirador de pau Brasil, mas na de originário, oriundo, nascido no Brasil. Assim, procedeu Frei Vicente do Salvador ao escrever a sua história, a história da custódia franciscana no Brasil. Infelizmente, Bueno não reproduz o trecho em que Vicente Salvador teria empregado a palavra, o dicionário Hauais, ou Hauais, que eu não sei pronunciar direito, não corrobora com sua tese. Data o vocabulário de 1706, quando escreveu o português José Soares da Silva, cerca de 7 décadas após do religioso baiano, que ficou conhecido como o primeiro brasileiro, o primeiro historiador brasileiro, conhecido como o primeiro historiador brasileiro. Seja como for, Bueno prossegue a veia patriótica. Daí para cá, passou o adjetivo pátrio aurelando-se de glória, do patriotismo de nós todos. Aos aqui somos nascidos, concorreu também para nova significação de desaparecimento do comércio pau-brasil que era explorado para a Europa. Veja que, para nascer uma tradição, é propagada através de boatos. E o boato é uma coisa incrível, que cada um pode botar um pedaço de você nesse boato. O monge estava chorando. O homem gritou que morreu alguém na outra rua. As crianças, que são o quê? Emoções,
emocionadas porque impactadas. Alguém morreu. Morte para criança é algo bem complicado, algo bem mágico, bem chama atenção. E as pessoas, sem pensar, entraram na onda. E aí eu te pergunto, o que é família tradicional brasileira? Como nossa origem é miscigenária ou miscigenatária, ou sei lá que for o termo, nós somos povo muito miscigenado, então temos várias origens. Então a nossa família tradicional brasileira é nosso vizinho, pessoal de outros estados. Isso eu entendo como família. Porque no momento de necessidade, quem me estendeu a mão geralmente foi algum amigo meu. Então é a minha família. Vejo como minha família. É a minha família tradicional brasileira. Porque é muito difícil um brasileiro não ajudar outro. É muito difícil você não ver a solidariedade no povo brasileiro. Não acredite no que as pessoas falam por aí. Acredite no que você vê. Tem muitas pessoas erradas. Tem muito problema. Isso com certeza tem, todo o povo tem. Estados Unidos, porque todo mundo adora. E eu queria fomentar uma família tradicional latino-americana. Sim, pegada do México até aqui, até a Argentina, que são nossos irmãos, os uruguaios. Não estou dizendo de rixas, algumas coisas, estou dizendo de pessoas. Nós fazemos parte de uma grande família da humanidade. Então, família tradicional é a família onde tem pessoas e pessoas comprometidas na evolução de cada indivíduo. Não quero me ater a termos políticos, ao que alguns políticos vêm fazendo, vêm chamando de família tradicional. Se eles podem, se as pessoas podem escrever o seu modelo de família, eu quero escrever o meu. E o meu modelo de família é onde tem pessoas comprometidas, não importando seu laço sanguíneo. Como dizia, ou como diz o Rapa, família é muito mais que a condição sanguínea. É uma questão de algo a mais, de sintonia. Um abraço e até a próxima.